Estamos então ao vivo. Eu acho que todos estamos ouvindo bem. Boa noite a todos. Sim. Deixa eu ver. Pode, mas não, acabei de ver aqui sua mensagem. Vou pedir então para a Nayara fazer a nossa prece inicial. Alright? Alright. Boa noite a todos que estão participando online, fisicamente, espiritualmente. E agora, Nayara, fique à vontade para fazer a nossa prece. Tá, só nos viram que o André pediu para mandar o convite para ele. Sim, bom. Bom lembrete, eu não vi. Vou convidá-lo. E eu tô com eco, eu acho. Então, eu vou tirar nosso áudio aqui enquanto você faz a prece. Aí depois eu atendo. Beleza. Então, vamos lá. Fechar os nossos olhos. Entrando em sintonia com o grande Mestre Jesus. Nosso amigo de todas as horas. Companheiro. Pedindo as tuas bênçãos, clareando nossas mentes e os nossos corações, para que possamos internalizar as palavras do Mestre, delas, e conseguir colocá-la em prática no nosso dia a dia. Agradecemos a presença dos amigos e companheiros de sempre, os amigos de luz, que possam estar nos intuindo, nos ajudando nesse processo de todo encontro de terça-feira. Que as palavras do Mestre realmente possam ser ouvidas, sentidas, e que cada vez mais consigamos colocá-las em prática. Obrigada pela presença de todos os irmãos aqui, os encarnados e desencarnados que nos auxiliam. Assim seja. Pronto. Então, antes de passar a palavra para Diego, para Nayara, só queria dizer boa noite aos que chegam agora. André, tudo certo aí? Tudo certinho. Ok. Obrigado. E hoje, vamos colocar aqui. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse tema vai ser facilitado pelos nossos amigos Diego e Nayara. Então, agora a gente deixa vocês à vontade para direcionar o nosso estudo. Então, Nayara, qualquer hora que você quiser falar, é só abrir o microfone, tá certo? E aí, o nosso tema vai ser quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? É interessante o título. Porque é um título que vem com uma mensagem de esperança, né? Apesar de ser um texto denso, né? Denso também, né? Porque ele vem com uma série de predições do que iria acontecer com os discípulos de Jesus, né? Uma série de coisas assim consideradas, digamos, negativas, né? Mas interessante como a mensagem do Cristo nunca foi a de desanimar, né? Mas, sobretudo, a de preparar não só os discípulos, mas todos nós, né, para a realidade, né? Sabermos com o que estamos lidando e entender que isso, na verdade, se trata de um processo de aprimoramento, né? E aí, no próximo slide. Cadê? E a nossa prece inicial, né? Passar. E aí nós temos a leitura da perícope. E aí vamos pedir para João, que está na ponta do círculo, começar. Mateus 10, 17 a 25. Perseguições, tradução de Haroldo Dutra. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos a governantes e reis por minha causa em testemunho para eles, para os gentios. Quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis. Não será na hora que havereis de falar.
filhos se levantaram por causa do... Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, pois a mim vos digo que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre e ao servo tornar-se como seu senhor. Se ao senhor da casa chamaram Beelzebul, quanto mais aos membros da casa dele. Agora a tradução da Bíblia de Jerusalém, que nomeia essa passagem de os missionários serão perseguidos. Guardai-vos dos homens, eles os entregarão aos sinédrios e os flagelarão em suas sinagogas. E, por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando os entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento que será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão, a morte do pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E se vos perseguirem nesta, tornar a fugir para uma terceira. Em verdade, vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre, o servo como o seu senhor. Chamaram Beelzebul ao chefe da casa, quanto mais chamarão, assim aos seus familiares. Então a gente vê que é uma passagem, ela é bem grande, né? Mas apesar dela ser grande, ela tem muitos elementos, ela traz uma série de questões que já foram tratadas em estudos anteriores, né? Então a questão de Beelzebul, ou então Espírito Santo, sinagoga, né? Tudo isso a gente já viu em estudos anteriores, né? Então a gente tentou focar mais em aspectos que a gente não viu em outros estudos, ou passar de uma forma mais superficial por aquilo que já foi detalhado, e aí focar um pouco nessa questão das relações, né, de dualidade também que ele foca, né? Por exemplo, qual é a relação entre o pai e o filho, qual é a relação de ódio, né? O que é que isso impactava na vida do judeu, o que é que significa o servo e o mestre, né? E aí, Nayara quer comentar alguma coisa sobre o texto, alguma diferença aí? Não, não, e começa a falar, né? Não, mas é só que, assim, é bem semelhante. Eu estava vendo outras, tipo a Bíblia do Peregrino também. É muito semelhante, assim, como está grifado aí, né? Só uma palavrinha ou outra, gentis, nações, assim. Mas, no geral, inclusive em outras passagens, a gente vai ver que ela está em Lucas, né? Mas esse pedaço e como o do seguinte são bem semelhantes, assim, nas Bíblias, né? Eu não sei, talvez se é porque são termos que são, como o Diego falou, né? Já vinha sendo utilizados e, de repente, sei lá, é passado para frente. Mas é só mais um lembrete aí, então essa passagem no geral é só um lembrete de Jesus, da missão aí dos 12, né? É uma continuação dessas missões. A princípio parece ser bem pessimista, né? Mas aí no final a gente vai vendo, e quando a gente vê os textos dos comentários espirituais, a gente percebe que é justamente o contrário, assim, perseverar para seguir em frente. Um detalhezinho que eu percebi foi esse 10:23, né? Fala dos pensamentos de para outra. Aí já na Bíblia de Jerusalém, diz assim: se perseguirem numa cidade, fugir para outra, e se perseguirem nessa, fugir para uma terceira. Ele adiciona um trechinho a mais. Vocês perceberam? Está no sentido de utilidade. Da quarta, da quinta, da sexta. É certo. Mas assim, o texto está só com Haroldo.
Tá do jeito que a Haroldo colocou mesmo. Só uma e depois para outra, não tem terceira não. E aí, Nai, não sei se foi Nai que colocou sublinhado ali, ó, gentios e nações, genitores e pais. Foi Nayara. Pronto. Tá lá gentios e tá lá genitores com Haroldo. Tudo bem? Haroldo de novo. Tá quanto? Tá uns 10 anos, né, professor? Tá, e passando para o próximo slide, que no caso, qual seria a passagem que teria relação com ela? É só um pequeno trecho que está presente em Lucas, e a gente vai pedir para Paulo Waka ler. Agora, em Lucas, confessar e negar Jesus. Quando vos levarem para dentro das sinagogas, aos líderes e autoridades, não vos inquieteis por saber como ou do que vos defendereis. O que direis? Pois, nesta hora, o Espírito Santo vos ensinará o que é necessário dizer. Mas na Bíblia, aí já dá o título de falar abertamente e sem temor. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Então a gente vê que é só um pequeno trecho de todo aquele outro grande trecho de Mateus, né? E aí a gente pode passar para o René Kivitz, Nayara? Yes. Ok, vai lá, Ismael. Então, vamos, como de praxe. Marisa está com problema de áudio, não está conseguindo nos ouvir, mas todo mundo está ouvindo bem, alguma coisa lá. Sim, Mônica está aqui. Gente, só falando, a Mayara chegou também. Só falando para a Mônica e para todos que já sabem como participar na internet, eu vou mandar o link do vídeo para vocês assistirem aí. E aí está. Podem ficar à vontade. Nós vamos aqui assistir.
Restabelecendo aqui nosso áudio. Meus amigos Nayara, Mônica, vocês já assistiram? Minhas amigas agora. Só estão Mônica e Nayara. O André com certeza já tentou, né? E André também. 2.0. Eu não vi André. Eu terminei há 10 minutos de ver o vídeo. André. Já vi umas 3 vezes, André. Já. Nayara, pode ficar à vontade, ela quer comentar. Então, eu só fiquei pensando assim, não foi inevitável para mim não comparar essa hostilidade com muitas vezes com o espiritismo, assim, né? Eu não sei para muitos de vocês, talvez porque muitos da gente daqui do grupo já nasceu inserido no espiritismo, assim. Mas eu lembro muito da minha mãe, eu guria, e ela, assim, né, que vinha do catolicismo e tal, do quanto foi difícil, do quanto foi... Ela realmente passou por essa hostilidade, assim, em relação ao espiritismo, sabe? Tanto no trabalho, sei lá, como ele mesmo apontou aí, né? Você teve hostilidade religiosa, política e familiar. E eu percebi isso. E até hoje em dia, eu sinto em alguns momentos, em alguns outros lugares, essa hostilidade em relação ao espiritismo. E aí eu fiquei pensando, não consegui não associar, não comparar, como a ideia do novo, sei lá, e do espiritismo sendo o consolador, a nova... Ai, gente, esqueci como a gente sempre fala, como é que faz? A nova... Enfim, vocês entenderam, né? Mas, assim, e como isso, a gente ainda sofre muita hostilidade. Mas aí, como a gente vai ver, como ele fala, que é bem bonito, o final, a oração dele, assim, né, que eu peço, é Jesus sendo autoridade plena. Isso, revelação. Obrigada, Israel. Eu acho que a gente mantém isso como Jesus autoridade plena, né? E seguir em frente, tendo isso como meta, e aí a gente consegue passar por toda essa hostilidade. Ok. Mais alguém quer comentar sobre? Ok. Podem comentar. Estava pensando nessa hostilidade, né, que a gente sente hoje. É mais o plano das ideias, né? Enquanto que lá era uma hostilidade bem mais pertinha. As pessoas corriam risco de vida mesmo, né? Então, agora eu compreendo por que eu acredito que eu não estava nesses ciclos dos primeiros cristãos. Porque você teria que realmente ter uma fé verdadeira, como a de Joana de Cusa, né? Eu só lembrei dela nessa passagem. Gente, hoje em dia, a pessoa faz uma palestra, bate palma, tem um lanchinho no final. Eu vou para apedrejar. Na minha família, eu sou o único, né? No espiritismo. Minha família toda católica. Da minha esposa, boa parte são evangélicos, né? E assim, hostilidade não, né? Você tem, a Mayara falou, né? Questão das ideias, né? Meu pai, de vez em quando está discutindo alguma coisa comigo, aí tenta dizer, tem paciente porque você é espírita. Mas assim, hostilidade, eu nunca, não sei, porque a hostilidade, como ela falou, da época era pesada. Tanto é que parece que o primeiro apóstolo foi morto, o pessoal arrancando os pedaços dele na rua, com os corpos. O primeiro apóstolo. Não, o primeiro que morreu foi Tiago? Sim, teve um que morreu sendo arrastado com um gancho, né? Espetado com gancho dele. Alguém mais tem algum comentário? A questão é o registro quando ele fala de Deus, né? Jesus é Deus. Aquela contextualização de que é Messias, mas não é Deus. Mas está muito legal, eu achei. A grande sacada que eu gostei do vídeo foi justamente a referência que ele faz com a passagem passada, em primeiro lugar, né?
que ele já alertava os discípulos, né, de como é que seria a missão deles, né? Ainda não tinha toda essa parte negativa, né, carregada das perseguições que eles iriam passar, se lembram? Né? Mas no finalzinho da passagem ele fala: eu vou lhes enviar, né, como se fossem ovelhas no meio dos lobos, né? E aí isso é a deixa para entrar nessa série de comentários, né, de o que poderia vir a acontecer de negativo com eles, né? E outra coisa muito interessante mesmo é a maneira categórica como ele divide esses tipos de repressão que eles iriam sofrer. O aspecto religioso, o aspecto político e mesmo o aspecto familiar, né? E que é interessante, que são três coisas, né, que o judeu considera bastante, né? A vida em comunidade, né? A questão da religião e, sobretudo, a família, né? São três coisas muito marcantes, muito importantes na vida do judeu. A gente não tem como ser diferente, né? Você está mexendo com cultura, com a forma de ver o mundo. O cara chega, muda completamente. Oi? Muda completamente, então vai tirar privilégios, né, de uma casta ou de alguns segmentos. Até hoje, o que você. Nada é tirado sem luta, né? Nada é bombejada. E você reconhece a força, no caso de uma ideia, de uma doutrina, exatamente pela oposição que se faz a ela, pela reação que ela causa. Se Jesus são considerados um louco, né? Como temos aí um representante aí, né, em Cristo, né? Quem é que dá bola para não é? Só exportar, né? Mas é isso aqui. Então, até hoje, isso funciona. A gente é chamado hoje, Larissa, apesar de ser muito chocante, né, a questão da gente de ser trucidado, de ser comido pelos leões e por aí vai, mas a gente é chamado hoje para algo muito mais difícil. Embora não pareça, mas é muito mais difícil, que é exatamente essa reforma interior. Sabe? Então, assim, é uma... E eu lembro sempre uma música de Zé Ramalho, que eu acho muito bacana, que diz assim, que nas torturas toda a carne se trai. Né? Então, a gente tem muita dificuldade de manter realmente o nosso... Basta você estar nem uma pressão, você está num grupo, e esse grupo que você pertence, ele acha que é careta, falar de Jesus e tal, a gente muda o discurso, muitas das vezes, né? Para se adequar ao que aquele grupo quer. Posso falar rapidinho? Pode falar. O tempo é muito restrito, né? Eu acho assim, que seria ainda ingenuidade a gente achar que não existe a questão da discriminação ainda, né? Porque, por exemplo, na minha família, eu sim. Entendeu? Eu já falei aqui, eu tenho uma irmã que ela é e meu cunhado é pastor, e a gente não dialoga sobre isso, ela não quer ouvir falar. E uma coisa muito interessante também, que muitos amigos na igreja evangélica me descobriram no Face, né? Então, eles ficam surpresos porque eu não sou mais evangélica. Aí, às vezes, eu mostro coisas, né, da federação, espíritos e tal. Aí eles dizem assim, você está postando coisas tão estranhas, tão diferentes, né, daquela fé que eles professam e tal. Mas é isso mesmo, né, devagarinho a gente vai, acho que com exemplo, a gente está mostrando que não é nada daquilo, né, e que o Jesus é o mesmo. Eu gosto muito de uma frase que uma senhora católica falou, que até hoje eu nunca esqueci. Que ela diz que os caminhos são vários, né? Mas o Deus é um só. Muito bom. E aí, Nayara já comentou no início do vídeo, quer comentar mais alguma coisa?
Não, então vamos passar para o nosso primeiro slide. Eu também. Muito bem. A gente já viu sinagoga antes, mas a gente ainda não viu sinédrio, né? Então, nós temos esses dois primeiros itens. Sinédrio já viu? Detalhadamente? Tá bom. Mas, enfim, faz muito tempo, finge que não viu sinédrio. Eu não vi. Nem Isabela. Muito bem. Então, a gente vai ver, resumidamente, sinagoga, que já está mais recente, e aí a gente vai focar mais em sinédrio. Sinagoga. Edifício local de culto, governado por um chefe ou arquissinagoga, um empregado ou sacristão. A celebração costuma seguir uma ordem fixa. O Shema, ouve Israel, com outras orações, leituras da Torá e profetas. Homilia, bênção. Jesus aproveita a instituição para ensinar, como também aos apóstolos. Expulsar da sinagoga é uma espécie de excomunhão. Então, só um breve comentário, né, para ver, né, a sinagoga era realmente o centro da vida comunitária, né, da comunidade, né? E você vê desde o aspecto religioso, desde o aspecto da própria educação, né, de a vida em comunidade, o momento de sociabilização, como também exercer a questão de judiciária, né? Assim, a gente lembra sempre que tinha em Israel, Jerusalém, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, né, que o Edir Macedo quis fazer cópia lá em São Paulo. É enorme, né? Então, tinha esse templo de Salomão, que era um lugar de civilização. E nas tinham as sinagogas. Que a palavra aí já é grega, significaria alguma coisa de você ir para se educar. Esse agoga tem a ver com pedagogia, que é um lugar de educação. E eu recentemente fui pesquisar para ver como é que um judeu chama, né? Ele chama Beit Filá, que é casa da oração. É uma casa, quando a gente chama casa espírita, né? Até pensei que essa casa, eles chamam de casa. É uma casa para orar, uma casa para se educar. Então não é um templo, não é uma igreja, é uma casa que você vai se educar, vai analisar o processo. Interessante. Eu achei a figurinha. Tem mais figurinhas. Essa é a sinagoga? Essa é a sinagoga. Bota aí, Mael, pra cima, por favor. Obrigada, amigo. Inclusive, você tá lendo aí. Tem aí a área dos homens, a mesa da leitura, onde acontecia tudo, e as mulheres e as crianças separadas na parte superior, né? Tipo evangelização. Uma casa de educação. Não, não é aberta. Essa aberta é só para ver por dentro. Pronto, pode voltar. E aí a segunda parte, Sinédrio. Sinédrio. Grande Conselho, Senado, Supremo Corpo de Governo Judicial. Compreende sumos sacerdotes, sacerdotais dominantes, chefes de famílias de aristocracia, anciões, senadores, letrados. São 70 sacerdotes que o presídio julgam e condenam Jesus. Reunião deliberativa prévia. Julgam os apóstolos de Paulo e os peregrinos. Então o Sinédrio seria então esse grande conselho, né? É tipo o STF. E aí, quando Ismael passa o slide, pode passar. Aqui a gente vai ver a divisão, né? No caso, entre os judeus haveria esses 3 tipos de tribunal. E aí a gente vai dar uma olhada em quais seriam eles e depois a gente comenta. Vai lá. Entre os judeus, geralmente, havia 3 tipos de tribunais. O Sinédrio, em Jerusalém, composto de 71 membros, outros fornecem cifras um tanto diferentes. Era o Tribunal Superior, o que condenou Jesus. Ver nota detalhada sobre esse tribunal, Mateus 22 e 15.
Em qualquer localidade onde houvesse 120 judeus ou mais, era estabelecido um tribunal de 23 juízes. Esse conselho deve ser identificado como um conselho de 7. José falou desses conselhos como se fossem constituídos de 7 membros, mas outros mencionaram o número de 23 membros. Provavelmente o número variava de lugar para lugar e em épocas diferentes. Pode passar isso para ela só para o terceiro e último. E o conselho inferior. Tem mais, né? Poxa, eu ainda Da outra vez eu faço mais. não consigo aprender nada. No terceiro, né? O conselho mais inferior contava apenas com 3 membros, homens escolhidos entre os mais importantes de cada sinagoga. Tais conselhos eram estabelecidos nas localidades onde havia menos de 20 e 120 judeus. No tempo dos romanos também foi estabelecido um conselho, o qual o procurador romano podia consultar em relação a qualquer questão. Vários intérpretes afirmam que esse conselho não era constituído por judeus, e sim por romanos, os auxiliares especiais do procurador romano. Provavelmente, segundo outros interpretam, esse conselho era constituído de cidadãos importantes da região, incluindo diversas raças. Todavia, o certo é que não se compunha de judeus. Chama no Testamento. Então, ele já tem uma importância bem menor, ao ponto de não ter judeus no meio, necessariamente, né? Nayara quer comentar alguma coisa sobre os 3 últimos slides que a gente fez? Ela só voltando esse slide. Ele falou de José, né? Só para gente lembrar que provavelmente ele está falando do Flávio José, que foi um historiador. Não tem coragem de Jesus, inclusive. Pois é, enfim, é uma fonte muito importante para a gente nesse estudo, né? Tem um livro que a Marisa colocou aqui, tem um livro História dos Hebreus, inclusive tem disponível na internet. Isso que eu entendi. Então nem tudo era competência do Sinédrio, que era esse 71. Era tipo os casos mais Paulo era levado para eles. Eu vejo que, assim, parece pouco, guardadas as devidas proporções ao que acontece hoje, quando As instâncias. As instâncias, ou circunscrições, que a gente chama também, né? A esfera federal, como se fosse a esfera federal, assim, né? E a justiça comum, estadual, enfim. Mas, não sei se era exatamente dessa forma, como é hoje, eu acredito que não. De ter, enfim, você ter... Como é que funcionava essa questão dos recursos? Se você ia apelando para as esferas superiores, não tenho ideia. Acredito que devia ser algo mais simplificado, né, que a gente tem hoje. Mas é interessante, parece um pouco o que a gente vê hoje, de serem núcleos do maior para o menor, né, da circunscrição maior para menor. Que a gente vê o Sinédrio em ação em Paulo Estevam, né, mas já vai direto para eles. E Paulo de ação... E ao que me parece, o Sinédrio cuidava de casos que eram, assim, muito tensos, né? Que a ação daquele cara afetava a comunidade como um todo, né? Ao ponto de que, por exemplo, você ser excomungado do Sinédrio era, tipo, a pior coisa do mundo, né? Era a tipificação dos pecados, né? Dos crimes. Já ia direto para a sinagoga ou para o Sinédrio. Vamos lá para o próximo? Muito bem. Governantes e reis. E aproveitando que já começou. Governantes, reis. Havia 3 tipos de autoridade entre tais homens: proprietários, oficiais com menor poder do que o procônsul ou o procurador, e que exerciam vários cargos nas cidades, como a responsabilidade pelos jogos públicos, pelos assuntos militares, pela segurança pública, etc. Em geral, funcionavam como prefeitos, mas talvez com menor responsabilidade que esses. 2. Procônsul. Geralmente, governador de uma província, na maioria das vezes, escolhido dentre os oficiais do Exército.
Fora de Roma, exercia responsabilidades quanto aos romanos e outros povos sujeitos ao Império Romano. Eram investidos de grande autoridade, quase ilimitada onde governavam, pelo que podiam ser culpados de grande opressão. 3. Procurador. Exercia sua autoridade no setor financeiro, nas províncias, mas às vezes governava um território, cuidando de todos os aspectos do governo. Os procuradores governavam territórios romanos que não eram províncias. Pilatos era governador da Judéia. É importante destacar que isso aí se refere, no caso, a um sistema romano, né? E que a gente perceber que, apesar da gente pensar 2000 anos atrás, na verdade ele já tem um sistema bem sofisticado, né? De representatividade do governo, né? E o nosso é inspirado no direito romano, no nosso direito. Justamente. Apesar da gente ter, assim, passado um período muito longo no período da Idade Média, apesar de ter passado um período muito comprido na Idade Média, assim, sem esse sistema ter se perdido, né, a gente percebe a sofisticação, né? Você necessário falar, aí tá vendo que o romano ele mantinha toda a questão das decisões, né? Porque, de certa forma, é religiosa. Eles eram aqui com o Deus, o primeiro. Abrir aí um precedente. Na verdade, eles ainda davam um certo grau de flexibilidade quando se referia ao assunto religião e cultura, nesse aspecto, porque justamente eles faziam isso para meio que, de certa forma, conquistar, agradar o povo e não ofender tanto. Mas claro que quando chegava ao ponto de, não, essa atitude religiosa está influenciando de maneira muito negativa, na influência que Roma poderia estar fazendo, aí é que, justamente. De Herodes, né? Herodes era só um fantoche. Não tinha aquele... A gente tem uma passagem, justamente, depois de Jesus passar por Herodes, que vai para Pilatos, né? E a gente viu que lá em Jerusalém, eles tinham uma estrutura chamada Torre Antônia, que era de onde de cima eles observavam todo o movimento dos judeus, quer dizer, eles ficavam sempre observando ali o que estava acontecendo, né? Algumas revoltas aconteciam, então era aquela... E só uma informação, voltando para Sinédrio, que a gente comparou com a STF, né? Só que só uma diferença, a STF para nós só tem um, né? Lá não existia um Sinédrio, são vários Sinédrios. Mas só tinha Jerusalém. Não, mas aqui, Jerusalém fala do grande Sinédrio de Jerusalém e os pequenos Sinédrios de províncias. Eu não sabia. Eu também não sabia. Segundo a Bíblia, segundo o dicionário. Seria, eu entendi como fosse conselhos menores de justiça, né? Mas assim, o Sinédrio é só o que é o de 71. Né? Aí seria os Sinédrios menores. Eu não sabia. Como assim? Nota número 6 da Bíblia de Jerusalém. Existiam pequenos Sinédrios. Existiam pequenos Sinédrios, mas que não necessariamente se chamavam os Sinédrios. Até por isso. Pode ser isso aí. Eu não sei como é que está na de Haroldo. Ele fala dos 120 judeus no governo. Na verdade, é plural. Sinédrio é plural. Falar agora. O nome seria Sinédrio. Isso que eles são Sinédrios, porque Sinédrios, se não for Sinédrio, talvez não seja relevante agora, mas a gente fala que o povo hebreu dominado pelo romano. Essa estrutura, o romano permitia que o povo, por ele dominado, pudesse
continuar, digamos assim, no tributo. Agora, essa estrutura, basicamente, está muito, muito parecida com a estrutura romana, né? A divisão fala em Sinédrio, depois a gente entra, só para a gente depois pesquisar melhor essa parte, não do Sinédrio, mas a parte da terminologia, cônsul, procônsul. Não, mas aquilo era dos romanos. Ele explicou. Pronto. Da influência. Só então, para fechar essa questão de Sinédrio, como a gente viu, Haroldo, você viu o original, né? Então eu ia perguntar como é que está de Haroldo, se está Sinédrio. Plural. Porque também judeu não tinha política, judeu não tinha divisão política, era a religião era quem mandava, né? A política, o juiz, o judeu era a Torá, né? Justamente, a gente tem muitos slides pela frente e... Como a gente comparou com o STF, não tem essa relação. Óbvio que pela importância, só esclarecendo, fechando essa questão, pela importância de Jerusalém, óbvio que o Sinédrio de Jerusalém era muito mais em termos de importância que os outros, mas só para a gente ficar com a informação correta, existiam outros pequenos Sinédrios segundo a do de Jerusalém. Vamos lá, Maiara. E a gente viu os governantes, que seriam, no caso, os representantes, e, finalmente, quem seriam esses reis? Vamos lá. Os vários Herodes. Provavelmente, Jesus também quis incluir os imperadores romanos, os quais também perseguiram e mataram aos cristãos, incluindo diversos apóstolos. E Kine vem dizer, reis, talvez, se refira apenas aos príncipes vassalos de Roma, mas é provável que inclua também Parciano e outros legisladores do Oriente, indicando virtualmente uma perseguição universal. Então a gente observa aí, as duas interpretações são válidas, né? As duas trazem esse sentido de que eles seriam perseguidos, seriam entregues, né, a esses grandes representantes, né? Até porque a gente sabe que os apóstolos, eles depois se espalharam, né, para diversas partes, não foram só pelo mundo romano, né, mas foram também para o Oriente, né? Então a mensagem ela se aplica a todos, né? Para o próximo. A coroa. Os louros. Não, porque se fantasia ainda hoje, né? E aí, a gente tem alguns elementos, né, que a gente já viu, discípulo, mestre, servo, senhor. E aí, a gente traz um comentário de qual seria essa relação entre o discípulo e o mestre. Segundo Guilherme. Os discípulos tinham de servir a seus mestres, na esperança de, no final das contas, se tornarem eles mesmos mestres. A gente já viu isso em um estudo passado, né? Uma coisa bem comum, né, no Oriente, sobretudo no Extremo Oriente também, essa coisa de que você tem um mestre, né, e aí o discípulo, ou seja lá, quem almeja alcançar alguma coisa, ele vai lá. A gente colocou isso aí porque vai ser numa das partes, né, que Jesus vai comparar, né? Se acontece isso com o mestre, quanto mais com o discípulo. Se acontece com o senhor, quanto mais com o servo, né? Nayara quer comentar alguma coisa ou pode passar? Pode passar. E aí a próxima vai ser parecida, né? Que vai ser essa questão de servo-senhor, que é um servo-senhor e qual a relação entre eles, né? Gabi. Senhor, literalmente, senhor, dono da casa, chefe de família. Haroldo. Servo, pessoa que serve, tradução do hebraico, do hebreu, ebed, é termo geral compreendendo o que serve voluntariamente e o que é obrigado a servir. Eita, com certeza. Quer que eu recomece a leitura? Só o do servo? Sim. Vai dar aniversário. Servo. Ela trabalhando um pouco, mas ela Servo. Pessoa que serve, tradução do hebreu, ebed,
É termo geral, compreendendo o que serve voluntariamente e o que é obrigado a servir. Desde o escravo prisioneiro de guerra ou adquirido por compra, até o ministro de um rei, e ao que se a Deus. Os orientais... E ao que serve a Deus. Os orientais empregam sistematicamente este termo, sempre que se dirigem a um superior ou a Deus. Aplica-se também aos povos conquistados e compelidos a pagar tributos ao conquistador. Deus chama de servos as suas criaturas que o adoram. John Davis. Eu gostaria de saber, aí, João, qual é o termo que é o doulos? É o escravo. Pronto, perfeito. A gente já viu em outro estudo, inclusive eu fiquei com esse estudo, que foi o estudo da irmã Ila. Havia 3 tipos de servo, né? A gente tem o servo doulos, o servo kalóis. Então, que eram diferentes, né? Tem aquele que ele é pago para trabalhar, tem aquele que é o chefe dos escravos, que estaria mais próximo da família, né? E teria, mas que também é um escravo, e teria aquele outro escravo que está lá para baixo mais ainda. O escravo do escravo. E no caso aí a gente tem o servo doulos, que era literalmente... Pode responder. Tá. E aí, qual seria então essa relação entre o servo, o escravo e o senhor da ação? Senhor, o escravo poderia alcançar status se fosse propriedade de um mestre proeminente. E, em circunstâncias excepcionais, poderia alcançar igual status depois, mas nunca antes, se tornar livre e obter riquezas também. Olha só, né? O servo, né? Existe uma clara distinção entre o servo e o senhor, mas existe aí também um potencial do servo vir a se tornar um senhor. Mas apenas no caso em que o seu senhor já era uma pessoa livre, e depois ele também se tornou livre, e aí sim ele possuía as suas próprias posses, né? Ele poderia se tornar um senhor também. É o caso, por exemplo, do livro Há 2000 Anos, em que a gente tinha um filho de... Qual é mesmo o nome daquele personagem? André de Gioras. André, o filho de André de Gioras, Saul. Saul, ele é escravizado, mas ele tem uma confiança tão grande, né, por parte do senhor que comprou ele, né, que ele acabou sendo liberto e acabou sendo tratado como filho também, né? E é isso aí, vamos passar. Nayara quer comentar? Não, pode falar. E aí, nós temos o último dos elementos, para finalmente a gente entrar nas partes mais polêmicas, que são os comentários específicos, que é Beelzebul. E aí a gente... Como é? 2 S. 2 S. E Isabela, pode comentar. Pode ler? Fala dela. Beelzebul. Há um deus filisteu ao qual Acasias, filho do rei Acabe, teria consultado num oráculo, apesar da reprovação do profeta Elias. Era conhecido como o príncipe dos maus espíritos, de onde se originou seu nome, senhor da habitação ou da morada dos maus espíritos. O versículo 25 contém um jogo de palavras. Ao ler Beelzebul, como significasse mestre, em aramaico Bel, da casa, hebreu Zebul, Jesus falou em o mestre da casa. A gente também já teve um estudo, né, que falou sobre Beelzebul, e isso aí remete desde aquele tempo, né, do Baal, e de como as palavras elas foram se modificando com o tempo, né, se transformou em Senhor das moscas, né, e aí essa coisa foi se remetendo ao Senhor da casa da maldade. Mas só para a gente... Uma das conclusões do estudo, de quando a gente falou sobre Beelzebul, é justamente aquele que se assemelha, de certa forma, a Mamon, né? A gente tem Mamon como se fosse o deus do dinheiro, né? Mas é como se fosse uma figura de linguagem
referente a uma força, uma expressão, né, referente a essa questão da usura, né? E da mesma maneira nós teríamos essa questão do Beelzebul como se fosse uma força do mal, um adversário, mas que pode ser usado de uma forma genérica, né? Apesar de você atribuir uma personificação. E a gente tem que lembrar que era um povo que tinha uma linguagem muito concreta, né? Então tudo para eles você de certa forma concretizava, né? Não é à toa que a gente tem referências a Deus como, por exemplo, Deus é nuvem, né? Deus é água, Deus é fogo, né? Então a gente tem essas maneiras de objetificação, né, da divindade e também a personificação de determinados conceitos que eles querem empregar, certo? Mas aí, como não é o foco do nosso estudo, né, quem quiser, remeta a passagem de Jesus no deserto, né, nos episódios anteriores, e nós iremos dar continuidade ao estudo. Só que ele chama jogo de palavras é assim, porque o versículo 25 tem assim, no final, né? Chamaram Beelzebul. Então, se você traduzir Beelzebul, seria: se ao dono da casa chamaram o mestre da casa, aí por isso que tem uma questão do jogo de palavras, né? Ele usa mestre da casa duas vezes, uma vez no termo grego, outra vez no termo hebraico. Seria a tradução de Beelzebul, né? Que pode ser utilizado para brincar também, né, de certa forma. A gente tem aquela coisa de Pedro, pedra, isso. Não tem diferença no nome de chamar de vem. Não sei o que é essa ideia lá. Esse é o slide do desafiamento, né? Então, já que a gente já passou para os comentários, eu queria fazer uma retratação da retratação. O que eu acabei de ver aqui, que quando a Bíblia de Jerusalém comenta, a passagem que a gente já estudou, sobre não matarás é aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo que no final estará sujeito ao julgamento do sinédrio singular. Ele comenta, aqui se refere ao grande sinédrio, que tinha sua sede em Jerusalém, em oposição aos simples tribunais. Quer dizer, realmente, o grande sinédrio é de Jerusalém. Os outros, quase que a gente não pode nem chamar de sinédrio mesmo, são simples tribunais, né? Embora no texto tenha sinédrio plural, né? Tá escrito assim. Mas da mesma forma que a gente também tem reis, né? A gente tem um rei, um grande rei de Roma, mas aí a gente pode estar se referindo tanto aos príncipes de Roma, como a gente pode estar se referindo aos grandes reis da nossa parte. Nayara deixou um comentário aí, foi. Ela talvez seja melhor a gente comentar quando vier o comentário do Champion. Tem mais à frente, né? Os comentários do Champion. Ela falou que talvez fosse melhor deixar mais pra frente. Que é mais sobre a interpretação desse passo dentro do contexto, esse nome visível. Ok, a gente retoma então depois do comentário. E aí a gente tem perseverar até o fim. Ah, não era o último, né? É o último dos quem. Mas ainda existe um como, que é o perseverar até o fim, que a gente também construiu aqui, né? E o que seria perseverar? Literalmente, né, segundo Haroldo Dutra Dias, permanecer, suportar, perseverar. E fim seria o quê? O término, a sensação, a conclusão, o fim, o alvo, o resultado. E aí o comentário de Douglas no dicionário da Bíblia tem perseverança. A significação estritamente bíblica, em distinção com a significação teológica posterior desse termo, é indicada pelo contexto de Efésios, onde aparece como tradução proskarteresis. A implicação de constância, paciência, persistência é confirmada pelo uso do verbo proskartereo. Frequentar, continuar, possivelmente, aderir firmemente, apegar-se. Em sua aplicação espiritual, sempre tem algo a ver com a continuação do caminho cristão, particularmente em relação à oração. Nenhum segundo sentido doutrinário se apega ao termo no Novo Testamento,
relaciona-se simplesmente com a contínua e paciente dependência do crente ao Cristo. A perseverança cristã só é uma qualidade no crente porque inicialmente é um dom dado por Deus. É pelo seu poder que aqueles que nele confiam são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a gente tem uma interpretação de certa forma dogmática, né, do Douglas, que ele geralmente tem esse caráter, né, quando ele não está falando do contexto cultural, ele geralmente fala sobre coisas bem dogmáticas. Mas, de qualquer forma, a questão da esperança, né, é aquela mensagem que a gente percebe que é a grande força, né, é você perceber que não vem só seguido de advertências, né, mas vem seguido da questão de que justamente quem perseverar, quem continuar com paciência até o fim, esse será salvo. Não, eu acho interessante porque ele cita aí a passagem de Efésios e coloca o verbo que está lá em Efésios, né? Mas o que está lá no texto de Mateus é mais simples até, que é ficar firme e correr, né? Você permanecer no lugar, ficar, mas ter uma base naquilo, como se você criasse uma raiz naquilo, você não sai daquilo, você tem uma atitude firme, com base mais firme. Enfim, ele vai lá para Efésios, né? Então, vamos lá, então. E aí, o seu Eduardo, poderia ler. Nosso primeiro versículo. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vos açoitarão nas sinagogas. A sinagoga tinha autoridade para infligir diversas punições, tanto por crimes como por faltas religiosas. O castigo era aplicado na própria sinagoga. As causas desse tipo de castigo eram numerosas. Poderia ser roubo, diversos tipos de crimes civis, pecados morais, infrações das leis religiosas e cerimônias morais, recusa de dar o dízimo, etc. As sinagogas eram locais de assembleias públicas, sendo assim naturalmente dotadas de instalações para a realização de audiências e disciplina pública. Algumas vezes a disciplina era ministrada em forma de açoite. Essa palavra teria soado de forma particularmente atroz aos ouvidos dos cristãos judeus, por significar rejeição de suas orações entre seu próprio povo. A gente tem a primeira rejeição, né, que é a rejeição do ponto de vista religioso, né? E aí o Champlin, tanto o Champlin como o Kinner, destacam esse caráter, né, que tinha a sinagoga, justamente de levar a termo todos esses aspectos da vida social, chegando ao ponto mesmo de aplicar a justiça corrigida, né, pelas atitudes das pessoas. Manter a ordem, justamente. Quer comentar? Não. Mas vamos lá para a próxima. Essa é bem simples, eu não tinha feito a que a gente já fez. Vamos lá. Versículo 18. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E no pensamento israelita, um judeu trair outro judeu em favor do perseguidor gentio era um ato horrível. Está em Kinner. Para lhes servir de testemunho. Posto que Jesus não quis que a mensagem do Evangelho se limitasse aos territórios dos judeus, esse versículo mostra que as predições de Jesus não podem ser limitadas à segunda viagem pela Galileia. A história tem provado que o testemunho mais excelente e durável é aquele dado por homens que sofrem sob perseguição e martírio. Depois de mais de 200 anos desse tipo de tratamento,
dado pelo governo romano ao cristianismo, o próprio imperador abraçou o cristianismo. O imperador Constantino abraçou o cristianismo, ainda que nominalmente, quase com absoluta certeza. Antes desse tempo, porém, a mensagem de Cristo já se propagava universalmente. As perseguições não tinham número. Quer comentar? Só explicando, né? Porque esse testemunho que Jesus se refere aqui não é só o testemunho daqueles discípulos naquele momento, mas um testemunho muito mais amplo, em primeiro plano, desses 200 anos aí, um pouco mais de perseguição, né? E em outro plano, como a gente já viu, é natural ocorrer perseguições quando nós acompanhamos a mensagem de Jesus, é normal, até nos dias de hoje, óbvio que não nas mesmas proporções de antigamente. Tem uma bem-aventurança que fala sobre isso, né? Porque se forem perseguidos por causa de... É a última, justamente a última. É porque é mais nobre, é isso. É o final do caminho, né? Exatamente. É o que Ademar, como o João falou, é mais nobre. Você atingiu o fim das bem-aventuranças, você pode ser perseguido sem se desestabilizar. Aquilo é natural. Aí você mostra que está vivendo o espírito crítico e os outros estão incomodados com isso. A gente está perseguindo muito que a gente não faz quase nada diferente. Exatamente. Mas quem tem um impacto maior, quem já é humilde, quem já tem sede de justiça, ele incomoda muito com o grande. Aí é perseguido. A gente não é porque não faz, não incomoda ninguém. E aí, vamos botar o pessoal da internet para ler agora, né? Vamos. Nayara, quando quiser comentar, você interrompa. Senão eu vou passar o registro todo e perguntar se tu quer falar. Pronto, pode ser. Ela está ligada aqui. Pronto, perfeito. Posso começar com o André? Pode. Vai na ordem que tá aí. Começa com o André, depois a Liz. Deixa eu compartilhar. Andrezinho? Passei. Esse aqui. É 19. Andrezinho, fica à vontade para ler com parcimônia, tranquilidade. Não sei se você está podendo. Você está podendo, André? Deixa ele no final. Que ele disse que ia acompanhar uma parte da reunião. Talvez ele... Nós não estamos lhe ouvindo. Se você estiver nos ouvindo, o seu áudio ainda está cortado para nós. Para quem depois entender. Não, dessa vez não é não. Então, vamos passar para a Elis. Elis, se você puder ler para nós, você pode ler para nós esse slide? Estão me ouvindo? Sim! Beleza. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Não cuideis significa não tenhais preocupações, não sejais apreensivos e solícitos. Jesus usou a mesma expressão ao falar sobre a ansiedade referente às necessidades próprias da vida física. Mateus 6:25. As palavras de Jesus mostram simpatia para com os discípulos, homens sem instrução, humildes, simples, que enfrentam o pior que o mundo tem para oferecer. Tais discípulos necessitam de recursos de outra fonte, fora de suas próprias pessoas. Champlin, o Novo Testamento interpretado. O povo judeu pensava no Espírito Santo, especialmente com o espírito da profecia, que tinha ungido os profetas para proferirem a mensagem de Deus. Kinner. Não, a gente não... Pode falar. Pode falar. Não, aquela história do Espírito Santo como sendo ou aquela comunidade de espíritos bons, né, que estão
junto com Jesus, ou sendo o próprio Deus. Então, na Bíblia tem pelo menos essas duas significações. Ou é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, ou é um dos Espíritos que faz parte do time de Jesus. No caso aí, como tem um artigo, é o Espírito Santo, é Deus. Por isso que Lucas fala Espírito Santo e Mateus fala do Pai, né? O vosso Pai. Um fala Pai e outro fala Espírito Santo. E é realmente Deus aí. A referência é Deus. É Deus. E aí o legal é a gente perceber, né, como a questão do amparo, né, que eles tinham, né? Primeiro de tudo que, apesar deles se sentirem muito pequenos diante da mensagem que era muito grande, né? Mas a gente observa que existe um amparo, né? E, com certeza, existe um embasamento para eles justificarem aquela fé, né? Porque é interessante, quando Jesus fala que, primeiramente, eles tinham que não aos gentios, mas primeiramente aos judeus, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Porque a gente já vê toda a história do povo hebreu impregnada por momentos de intervenção divina, né? Em que você tem, por exemplo, Moisés falando com a sarça que pegou fogo, ou então os profetas que tinham mensagens que não vinham deles, mas vinham de inspiração. Então, realmente, assim, em termos de fé, era o povo mais propício a receber essa mensagem e não apenas receber a mensagem, mas ter a persistência de dar continuidade a ela. Né? Porque começar, qualquer um começa. Agora, quem é que continua, mesmo depois de todas essas advertências que Jesus diz, sabe? Então, é interessante, o aspecto da fé, ela é muito importante. E essa fé, ela se fundamenta no Antigo Testamento em outras manifestações desse Espírito Santo. Mas assim, eu estou falando inspirado para eles, não é uma coisa estranha, não. Outras pessoas também falaram inspirado. E que para os gentios poderia soar estranho. Deus único, falar com inspiração. Show de bola. É porque no outro já tinha 19 e 20 lá no finalzinho. Não, e tem uma outra coisa também. Foi culpa minha, eu esqueci de comentar isso com o Diego. O fato de ele não ter inserido o versículo 20, que foi assim, pois não sois vós os que falam, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós. É porque no texto de Champlin, ele fala muito dessa história do que é o Espírito do vosso Pai, a relação do que é Pai, né, de como é Deus e Pai e tal, e um pouquinho do que é isso aí que o João acabou de falar. João e Diego estavam falando no final, assim, sobre o Espírito Santo. E eu lembro que a gente já falou isso em outros estudos, né? Então eu achei assim, pô, já que a gente canta as coisas, a gente pula esse para outros fatores. Então por isso que ele está faltando, tá, gente? Foi justamente isso. Não, eu sabia, eu li o teu comentário. Ela optou justamente porque o comentário de Champlain era muito dogmático, né? E aí, só que eu disse, não, vamos botar o trecho de Kinner, porque pelo menos ele tem uma certa referência, assim, do contexto histórico deles. Aí a gente botou. Ok. Agora, Marisa, você pode ler para nós esse... Yes. Oi, boa noite. Versículo 21. Um irmão entregará à morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. O fratricídio, o falicídio, o filicídio e o parricídio são as formas mais repugnantes para a sensibilidade humana e as afeições naturais. Mas a história religiosa tem mostrado que isso tem sucedido por inspiração de religiões deturpadas, apesar dos culpados agirem em nome de Deus ou da preservação da pureza das crenças. Mas também devemos notar aqui que os crimes religiosos não se limitam ao ato de matar. Em nome de Deus ou da religião, os pais cometem muitos outros tipos de crimes contra os filhos, ou os filhos contra os pais, ou irmão contra irmão, tudo o que prova que não há pior preconceito do que o religioso. Aqueles que falam em tons mais veementes sobre a relação com Deus são os que menos possuem do Espírito de Cristo. Champlin. A questão familiar também se tornou parte de outras imagens judaicas no final dos tempos.
Por exemplo, Enoque 100:2. Numa cultura onde a lealdade familiar era essencial e a honra dos pais suprema, essas palavras deveriam ter soado verdade inacreditável. Kenner. O comentário de Kim, né, ele de certa forma sintetiza bem, né? Que a família é uma estrutura muito importante para o povo naquela época. Mas eu queria que Nayara comentasse mais sobre o texto de Champlin, que era um trecho gigantesco, e a gente deu uma condensada aqui, porque ele fala muita coisa sobre isso, e aí a Nayara pode falar com mais propriedade. Ok, obrigada pela força, Mayara. Na verdade, realmente, ele tem muita coisa falando, mas essa parte aí, eu acho que, na verdade, foi o que você falou, assim, e sintetizou mesmo, assim, né, que, de como seria essa relação, assim, severo, o trágico que seria, né, isso. Então, acho que foi essa parte aí que mais chamou a atenção do Champlin, que eu acho que, na verdade, é o que mais ilustra, assim, né, de todo o texto dele, o que mais ilustra foi isso aí. Então, acho que não tem muito que contribuir mais não, viu? Pronto, ok. Vamos passar para o próximo. Finalizando, né? A gente ainda tem mais 2, 3, 4. A gente tem mais 6 slides pela frente, né? Se não me engano. Talvez. Vamos lá, perfeito. Vamos lá, então, o próximo internauta, quem é? Israel. Você pode ler para nós? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Quando quiser. Israel, você pode ler para a gente? Não sei se ele vai conseguir, ele está caindo um pouco. É que ele não tem escutado, não, o microfone estava para cá. A gente não está me ouvindo, Israel, infelizmente. Ele está com alguns probleminhas. Escutou alguma coisa? Acho que é o microfone que está com mau contato aí. Isso, até ele fez. Tá vendo quando foi? Eu acho que não. Pronto, agora. Aí, pegou. Estão me ouvindo? Agora sim, Tá ok. Então vamos tentar classificar. E aí você já sabe o que está acontecendo aqui. Tá certo. De todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverarás até o fim, esse será salvo. Sereis odiados de todos por causa do nome. O ódio contra o Cristo e seus discípulos teve início na segunda viagem pela Galiléia. Começou primeiro entre as autoridades religiosas, que influenciaram então o povo. O povo começou a duvidar da fonte do poder e até da realidade dos atos de Jesus. Começou a notar a indiferença e a oposição. Antes do fim do seu ministério, tornou-se difícil conquistar discípulos verdadeiros. No fim de seu ministério, o povo em geral se levantou, exigindo a morte dele. Seus discípulos, atemorizados, se ocultaram, perdendo a esperança na realização das profecias de Jesus. Champlin, Novo Testamento, interpretação, versículo por versículo. Vê o que Paulo falou. A gente não se iluda, não. Jesus realmente veio com uma mensagem, e que também foi a mensagem do estudo anterior, né? Jesus veio com uma mensagem que, de fato, vinha para incomodar as pessoas, né? Realmente para quebrar essa estrutura, né? E o René Kivitz vai falar isso com muita propriedade, né? Não era uma mensagem que se enclausurava em termos, segundo a religião, segundo a política e segundo a família, os valores, né? Na verdade, ele vem para trazer valores muito mais universais e que a gente que deveria adequar essas estruturas sociais em torno dessa mensagem. Elas são revelações. Porque vai progredir Eu acho
interessante que existe também, a gente está obviamente falando da figura de Jesus, mas existem outras figuras que a gente percebe que existe um comportamento nosso, infelizmente, de realmente se incomodar. A sociedade não recebeu muito bem figuras como Gandhi, como esses grandes... Sócrates, Martin Luther King, você vai encontrar... Por quê? Se opõe exatamente a uma regra da gente aqui, né? De fato, o nosso mundo ainda é pautado pelo domínio, e há uma tentativa, a pessoa se sente na ameaça desse seu domínio, e infelizmente há essa tentativa, e há esse incômodo, né? E há esse atentado contra essas pessoas que se erguem não porque eles querem, mas pela própria autoridade moral deles, né? E é natural que as pessoas, né, lembrando de Chico também, como Chico nunca quis ter a importância que ele teve. Ele teve esse objetivo de vida, né? Foi adquirida com... A falta de humildade. Você chega com humildade, aí você se destaca, não tem como, né? Eu lembro de uma palestra do Clóvis Nunes, de 90, ele perguntava assim, ele perguntava, quem é que lê aqui o nome do avô? Bisavô, né? Do tataravó, ninguém mais. Aí diz assim, eu duvido o neto, bisneto gigante, não saber quem é o avô dele, né? Quem é o bisavô, quem é o tataravô dele, né? Então a pergunta faz o seguinte, o que você vai fazer para que a sua descendência lembre de você, né? Que tipo de atitude? Né? É isso. A gente não fala muito aí sobre isso, mas eu acho interessante que naquela época a gente vai ver que as grandes autoridades se incomodavam com o temor de Jesus ameaçasse a sua dominação, e hoje a gente vê que isso ainda ocorre, de certa forma. Mas tem a questão da profecia, né? E aí tem uma relevância da... Isso. Então, nós seríamos uma minoria, né? Os mais elevados dentro da doutrina, né? Seríamos os apóstolos, e nós seríamos os discípulos. Assim, sobre essa questão de alguém que vem para incomodar. Então, para nós espíritas, um canto, não seria incômodo, né? Nós participaríamos com certeza da jornada dele. Mesmo que fosse só ideias. Não, de longe, eu boto ele para ir lá. Aí eu cumpri, né? Mas aí eu cumpri mesmo que pelo menos com as ideias, né? Sim, as ideias a gente admira, mas a gente não teve um contato assim tão próximo que a gente tivesse que renunciar alguma posição de privilégio nossa por causa dele, né? Vivenciar. É um incômodo diferente, né? Veja só, na verdade, assim, se a gente for pegar antes a missa, né, se você pegar a questão de você não ser violento, atitude realmente em pensamento. Então, assim, a gente já está em distante dele. Pense que a gente provoca de violência, né? Sei lá, talvez ele possa até já ter diminuído o físico. Não é? Questão de aproximação dele. Só que depois ele tem alguns slides para frente. Vamos lá. Vai voltar. Os comentários espirituais, com certeza. Agora, quem vai ler, André não está conseguindo não, né? Ativar o microfone. Não, falta Nayara ler ainda. Nayara, Regina e Mônica. E Mônica está sem microfone, né? Mônica? Ela falou. Foi. Ah, tá. Regina tá aí. Nayara e Regina, falta ler. Então vai lá, Nayara. Já mostrou isso. Oi. Oi. Tá, só queria começar então falando que, na verdade, essa passagem, o Champlin, ele, como vocês vão ver, né, ele dá 4 opções aí para isso,
E no texto todo, ele diz que há muitas contradições em relação ao salvo, né? Esse será salvo. Porque isso foi dito em outras passagens, eu não vou lembrar agora onde exatamente, Mateus também, mas ainda há muito o que ele chama de paradoxo, né? E ainda é muito controverso. Então, assim, eu não sei qual dessas 4 opções aí a gente poderia trazer mais para perto do contexto espírita da gente, né? Mas, enfim. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele preservar será salvo. Essas palavras apresentam a questilva chata da interpretação teológica. Tem recebido diversas interpretações. 1. Jesus falava somente da vida física, quer no tocante àquele tempo, quer no tocante ao tempo de tribulação dos últimos dias. Jesus promete proteção física para aqueles que não negarem o testemunho cristão e o seu evangelho. 2. Segundo outros, falava principalmente da destruição de Jerusalém e das perseguições daquela época, embora falasse da salvação física. Essa parte aí que ele vai falar, que ele chama atenção em Mateus, em algum outro lugar que eu esqueci, posso conferir depois. 3. Salvação. Neste versículo, é mais que a da vida física, pois está em vista a alma. Mas a perseverança não é apresentada como condição de salvação, mas como resultado natural da regeneração dos verdadeiros discípulos. Esses perseverarão até o fim, sob qualquer teste. Essa é a explicação dada pelos calvinistas. É possível a um cristão verdadeiro vir a perder a salvação e assim não perseverar até o fim. Essa é a explicação dos arminianistas. Fica subentendido, então, que tal pessoa não será salva. Faltamos na letra C. Só depois do calvinismo. Só os cálculos? João Calvino, né? Vamos lá, 23 agora. Regina. Regina, pode ler, por favor? Posso. Ótimo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Pois, amém vos digo, que não terminareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Uma tradição judaica que deve ter circulado na época de Jesus adverte que no tempo da tribulação final, os judeus perseguidos por sua fé deveriam fugir de uma cidade para outra. É nesses termos que os discípulos devem ter entendido suas palavras. O que Jesus pretende mostrar, assim nos parece, é que eles teriam sempre algum lugar para onde pudessem fugir, e que alguns, no final, acabariam sobrevivendo, por mais severa que fosse a perseguição. Kenner, Comentário Bíblico, Atos, Novo Testamento. Então a gente vê mais um comentário, né? Mas esse, realmente, o Champlin não tinha nada, né, Nayara, a respeito do 23, só quem comentava era o Kenner. E aí tem esse comentário que é meio que uma especulação do que é que eles achavam no tempo. A Bíblia de Jerusalém. É só para a gente ter aqui. E se no terceiro? É porque a Bíblia já bota terceiro, não está nem no texto. Aí bota uma nota aí que não entendi. Esse OIN. Enfim, pode ser outro manuscrito, alguma coisa assim. Porque assim, quando ele fala de até que vem o Filho do Homem, que vinda é essa? A segunda vinda, é a vinda no final das eras, que vinda é essa que ele está falando? É complicado de interpretar sem saber que momento de vida seria esse. Essas passagens assim ficam uma coisa meio apocalíptica, e às vezes tem muito símbolo, é difícil entender temporalmente como é que seria isso. E a gente também procurou no Stern, né, no comentário judaico do Novo Testamento, e essa é uma das passagens que ele tem menos comentário. Sabe, a gente praticamente não aproveitou nada de comentário bíblico judaico e fica aí uma incógnita. Né? O que seria? Que vinda do homem seria? Vai lá, Nayara.
até que vem o Filho do Homem. Eu até fiquei curiosa também, assim, porque foi uma coisa, né, que eu não sabia muito. Mas só que não achou, a gente, como o Diego falou, a gente não achou nos outros. E Champlin, eu não quis saber, trazer também, porque ele põe uma interpretação de muitos modos. E, na verdade, assim, ficou subjetivo para mim. No final das contas, mesmo ele colocando as diversas interpretações, eu não consegui chegar num consenso, entendeu? Então, se alguém puder ajudar a entender melhor, assim, para contextualizar, eu agradeço, porque também foi uma parte que ficou meio no ar aí para mim. Pode ter consultar a ele, o orador dele. Mas esse negócio da vida, isso gerou uma dúvida. Isso pode ter até questão do juízo final. Até Kardec, eu já mostrei algumas vezes esse texto no Livro dos Espíritos, está lá no final, na parte das conclusões. Kardec fala que o juízo final não estaria por trás do juízo final, um simbolismo que ainda iremos entender no futuro. Quer dizer, até ele não tinha entendido ainda o que era esse juízo final, no sentido simbólico que é utilizado nas Escrituras. Porque é óbvio que existe o sentido moral, a questão do julgamento diário da consciência. E ao mesmo tempo a gente tem essa mensagem de que é interessante, né? Tem uma palestra de Haroldo que ele fala da mensagem do Cristo, ele faz uma analogia a uma gota, né? A gota de chuva, né? Que ela cai na água, só que para que ela se espalhe, ela tem que virar lama, né? Então ele compara a mensagem do Cristo mais ou menos a isso. O processo de espalhamento da mensagem, ela é seguida de um caminho tortuoso, um caminho sujo, mas justamente para que ele atinja diversas camadas, várias populações, né? E o fruto da perseguição, com certeza ele vai resultar em que você se desloque de uma cidade para outra, e você nem sempre ser bem-vindo numa, e você ter que se deslocar para outra, mas no fim de contas, a mensagem ela permanece ali, né? Naquele processo de perseguição. Vamos lá? Faltam 3 slides. Já deu 9 horas. E aí a gente vai tentar agilizar o processo. João, pode ler? Não é o discípulo mais do que seu mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Comentário chama. Jesus usou essas palavras em mais de uma conexão. João. A ideia geral é que o discípulo deve contentar-se em ser discípulo enquanto estiver aprendendo a caminhar, não procurando assumir a posição do mestre. A verdade é que os discípulos muito mais inferiores que o grande mestre Jesus não poderiam esperar maior respeito ou simpatia do que aquele outorgado a Jesus. Ele sempre procurava fazer o bem, curando os enfermos e até ressuscitando os mortos, mas mesmo assim foi perseguido. Quis mostrar que os sofrimentos não deveriam ser acolhidos com surpresa. E que, assim como ele era vitorioso, assim também eles sairiam vitoriosos. Jesus deixou claro que a perseguição não representaria o resultado final dos seus trabalhos, pois, no fim, obteria uma vitória sobre o mal. Esse discurso entendido que é exemplo dele mesmo, os discípulos deveriam ter confiança na vitória final. Perfeito. É a humildade, né, do discípulo. Porque ele está se achando já... E a gente destaca tanto a humildade do discípulo, como também a grandeza da mensagem que esse discípulo, ele eventualmente, ele vai vir a absorver do mestre, né? Da mesma maneira que o mestre passa pelas dificuldades, mas sai vitorioso no final, né? Provando que, no caso, essa mensagem, ela sobrevive à matéria, ela se trata de uma mensagem aos corações dos homens, né? Esse exemplo também deveria ser seguido, eventualmente, pelos discípulos, né? Só esse olhinho aqui, ele é omissão. Ele fala aqui... O quê? Tornar a fugir para a terceira. Você está explicando uma nota do Livro de Jerusalém. OM, sabe o que é? A Bíblia de Jerusalém fala da passagem anterior de uma terceira cidade. Vocês lembram? No início a gente viu que só ela tinha, em Haroldo não tinha, nem no texto original não tinha. De onde ela tirou isso? Qual que quer dizer essa missão? Não, mas aí tá, eu acho que eles usam outro tipo de texto grego, porque naquela passagem do nome dos apóstolos, lembra que Haroldo chamava um de Cananeu, ela chamava de Cananeu e Zelote, né?
E aí eu digo, onde é que está isso aqui? Talvez eles usem outro, Haroldo usa o texto crítico, que segundo ele é o texto mais aceito, mas tem vários outros textos gregos. Então pode ser que eles usem uma outra base textual grega diferente de Haroldo. Aqui está o texto crítico também, igualzinho de Haroldo. Estou voltando para essa passagem. Ok. Ok. E aí faltam 2 slides. Vai dar Paulo. Sou eu? Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus repete as implicações já explicadas no versículo anterior. A posição inferior do discípulo ou escravo subentende que tal indivíduo sofrerá o mesmo destino do mestre ou senhor. Os destinos do senhor e de seus escravos estavam vinculados devido à relação existente entre eles. Jesus mostra que o verdadeiro discípulo do reino dos céus não pode esperar outra sorte senão aquela que foi imposta pelos homens ao Senhor do reino. Porém, conhecendo tanto ao Senhor como a vitória final de seu reino, o discípulo autêntico estará não somente preparado, mas também ansioso por ter o destino em comum com o destino do seu Senhor. Bom, pertinente comentário, bem parecido Com a questão da relação entre discípulo e mestre, né? Mas aqui ainda mais forte, né? Porque o servo está realmente subordinado ao Senhor e tudo aquilo que ele sofresse de consequência negativa, o servo também sofreria. Mas ele ainda deixa essa mensagem final, né? Do anseio. Agora, nessa questão, a gente pode vincular a postura de Paulo de Tarso, de não querer ser crucificado, né? De apelar para Roma. De não se achar digno ainda de merecer ter o fim do Senhor, e pode vincular essa questão ainda? Eu acredito o seguinte, ele ia morrer de qualquer maneira. Mas ele, eu não mereço morrer fazendo referência à mesma maneira que Jesus morreu. Né? Ele como discípulo, como discípulo, de não se achar ainda que teria chegado o momento, né, de ter o fim como o Senhor dele teve, né? Superar, chegar nesse mesmo estado. Verifica se só falta um slide mesmo. Ideal, né? Conhecimento disso, quer dizer, a certeza disso. Isso é o penúltimo. Pronto. Nayara, quer comentar o que tu querias comentar lá no início do estudo? Sobre... Não, na verdade não é um comentário, não. É que eu tinha ficado com a dúvida, que é do slide final, que é essa parte do Beelzebul, que eu, particularmente, não entendi direito ainda o contexto desse versículozinho com a passagem, entendeu? Mesmo a Thaís Champlin explicando, eu estava esperando esse momento que vocês comentassem, porque ainda não está muito claro para mim, não. Nayara, não teve uma passagem aí próxima que disseram, né, que Jesus ele curava Beelzebul, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se chamado Beelzebul ao dono da casa, ele é o dono da casa, né? Ele que é o governador planetário. Quanto mais os seus servos, você chama de quê? Beleza. É porque eu achei que o cara tá então sendo irônico lá. Jesus está jogando uma sacada irônica assim. Ele seria, né? Ele aprenderia. Ele está dizendo assim, ó. Me chamaram, né, de filho de Beelzebul. Vocês vão esperar o quê? Vou chamar vocês. Esperem coisa boa, não. Vou chamar disso da pior. Caramba! Me chamaram de filho de Beelzebul. Então não esperem coisa menor que essa, não. Tudo faz sentido pra mim agora. Não, a sacada de Jesus, eu acho que o cara era muito malicioso, velho, assim, Não, porque Jesus vai pegar a coisa
Estudos atrás, né? 2 estudos atrás, chamaram Jesus de Beelzebul. Aí Jesus vai recuperar, ó, se me chamar de Beelzebul, quanto mais a tu, meu amigo. Se liga aí. Muito bom. É verdade. Jesus dá uma malandragem, viu? É o último slide, que no caso é o comentário de Pastorino, que é o único comentário dele, ele vai pegar justamente os versículos 24 e 25. Aí. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus Só uma domésticos. coisinha, ainda tem mais uma coisa aí, Jesus fez um trocadilho. Juro, Tem mais isso, fez um trocadilho. Cara, giro, velho. Jesus é muito malandro, velho. Essa palavra Beelzebul desorientou aos exegetas durante os séculos. Dessa forma aparece nos manuscritos e significa literalmente Senhor do Funeiro. Não deve ser confundido com Beelzebul, Senhor das Moscas, a quem os Onias reis mandavam consultar em suas dificuldades. Na época de Jesus, Beelzebul tinha o sentido genérico de ídolo, isto é, de culto e uma divindade falsa. Então, Beelzebul era o falso profeta, o falso sacerdote. Se assim chamaram o dono da casa, quanto mais o farão aos seus familiares? Até hoje, vemos esse epíteto aplicado mesmo nos púlpitos, aos que seguem os líderes preceitos de Jesus. E o próprio ato de sermos assim denominados constitui para nós a maior glória, pois vem provocar a sociedade que, segundo a predição de Jesus, nós realmente somos seus seguidores, seus discípulos, pois recebemos o mesmo epíteto que ele. Quantos anos a gente não foi dito que, por exemplo, o espiritismo era coisa do demônio? Quanto bullying eu não sofri na escola do ensino fundamental? Quando o espiritismo ainda não era muito popular, né? É interessante, essa mensagem até hoje se aplica. Gente, se vocês sabem que é uma mensagem que é verdadeira, né? Que vocês seguem aquilo, não se surpreendam com o fato de que vocês vão ser chamados de demônios no futuro, né? É perfeita a mensagem de Jesus. Se eu fui chamado dessa maneira, por que é que vocês vão se incomodar de serem chamados de Isso certamente a gente deve comentar, né? Na parte espiritual, a gente deve abrir uma certa reflexão em cima disso. A parte espiritual vai fazer bem. Mas só antecipando Estou realizado com esse que você disse, tem muito a ver com a passagem de Jesus também. Quem quiser vir após mim, pegue tua cruz e siga-me, né? Então ele aproveitou de outra linguagem fazendo esse trocadilho e dizendo a mesma coisa nesse aspecto. Que ninguém espere que vá. Isso tem gerado o afastamento, muitas vezes, de pessoas que entram para ler o Evangelho de forma superficial e, às vezes, quando se vê um sofrimento, uma dor, se afasta porque diz, isso não está me trazendo benefício nenhum, não estou tendo vantagem nenhuma no aspecto de que seguir a Jesus fosse não ter sofrimento, não ter dor no aspecto de problemas, né? E a gente vê muito comum nas pessoas que estão nas religiões, né? Mas as religiões ainda não... E você imagina, então, quando alguns vinculam essa fé com as questões materiais, né? Com as conquistas materiais. Exatamente. Peraí. Ou seja, se eu não conseguir materialmente as coisas, então... Eu estou na religião errada, então a doutrina está errada. Uma coisa está errada, porque é a prosperidade, né? A gente chegou no... As suas expectativas materiais. Estamos na nossa hora. E
Nayara quer fazer o comentário final, já que você foi a grande curadora do estudo. Comentário final de Nayara. Diego demorou uma semana para o estudo bater nele. No último versículo da passagem. Parece que tem seu tempo lá. Quero passar fica à vontade se quiser falar, Nayara, mas eu queria agradecer a você pelo material, pelo estudo, muito bom, que continua na próxima semana. Vamos, com certeza, refletir ainda mais sobre essa passagem. Muito bem. Ok? Isso é profundo. Vamos fazer então a frase final. André tem violão? André, eu acho que ele está ali só a figura dele. Olha, você está falando, eu estou escutando. Mas eu desliguei. Foi tomar sopa, não foi, companheiro? Hã? Foi tomar sopa, não? Tava comendo. Tava não, pai. Tava estudando. Vamos lá, pessoal. Qual é a música? Pode ser essa aí. Não. Desse jeito. Pronto. Obrigado, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos. Seja bem-vinda. Hoje é Isabela e Mônica. Isabela. Bem, vontade. Obrigada. Gostei. Sim. Selfie. Boa noite. Só lembrando que no próximo sábado nós teremos o encontro de evangelizadores
O seu Moisés está vindo, juntamente com a Adeilson. O seu Moisés é que vai ser a principal, né? Assim, ela vai ter mau tempo para colocar, e realmente uma pessoa que tem uma experiência incrível, não só no contexto da evangelização, mas da educação, né? Então ela tem aí umas informações bacanas. É sexta-feira que vocês vão preparar, né, as coisas? E tá marcando ali amanhã, né? Amanhã. Viu? E dia 6 de novembro tem a Sandra Clínica. Sim. Precisamos, inclusive, que todos ajudem aí peguem 5 ingressos e vendam, por favor. Sábado,